Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Rodriguinho, jogador que quase teve um acerto com outra equipe da Série C do Campeonato Brasileiro e que assim, será que o Remo, o Paysandu, não poderia buscar esse atleta para a disputa do Brasileirão? Com certeza um nome muito em alta, né? E eu diria que se for avaliar friamente, o time que mais teria essa possibilidade dentre os dois, né, seria o Remo, porque busca aí no camisa 10 que não encontra desde o ano passado. Já o Paysandu contratou recentemente o Robinho, mas eu, inclusive, que sou torcedor do Cruzeiro, já vi até o Robinho e o Rodriguinho jogarem juntos. Eu diria que, mesmo nessa altura do campeonato, não seria algo tão impossível de pensar os dois jogando juntos, né? Quero comentar aqui um pouco mais sobre esse atleta e se seria uma alternativa ou não boa para metade do ano, que não teve um acerto como era de se esperar, pelo menos agora que eu estou gravando esse vídeo, com a América. E além disso, um outro nome que pode vir a ser uma boa opção, lembrando que não tem procura oficial nem nada, esse aqui é um canal muito mais de sugestões de mercado aqui para vocês. Um outro atleta com passagens pelo Fortaleza, não, pelo Fortaleza não, pelo Palmeiras, pelo futebol europeu, por exemplo, na Ucrânia, Portugal, Holanda, também no Fortaleza, no Palmeiras e na Alemanha, que eu acho que pode vir a ser uma opção para o ano que vem, viu? Principalmente se alguma dessas equipes conseguiu acesso. Quem quer esse jogador? Um vídeo bem completo aqui no canal. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Fute e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, do Paysandu, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, me ajuda bastante. E tem também os planos de membros, para você se tornar membro aí a partir de R$3 do canal. Você tem acesso aos vídeos antecipados aqui no canal, grupo no WhatsApp, sugestões você pode dar de conteúdo aqui no canal. Então, para você se tornar membro, o link está aqui embaixo na descrição. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Leon que te dá R$25 ao você fazer o seu cadastro para apostar em odds a partir de 1.30, né? No caso, na cotação, e no máximo 3. Só você fazer o seu cadastro pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição e você já vai ter de saldo lá na sua banca esses R$25. Excelente promoção que eu consegui aqui com vocês, para vocês com a Leon. Então, para você começar, só vir no link aqui embaixo na descrição, a Casa de Apostas que está presente em vários países do mundo e chegou recentemente no Brasil com essa ótima vantagem para vocês. Torcedor do Remo aí apostar nos próximos jogos, inclusive do Remo na Série C, tá? Tem a Série C aí, por exemplo, no próximo sábado contra o Pouso Alegre, no domingo contra a Aparecidense. Torcedor do Paysandu na segunda-feira tem um duelo contra o São Bernardo, jogando em casa. Então, para você apostar nesses jogos da Série C, Brasileirão da Série A, Libertadores e tudo mais, o link vai estar aqui embaixo então da Leon e também na descrição e no primeiro comentário. Bom, então vamos lá. Quero começar falando sobre o Rodriguinho, que teve uma notícia no último final de semana de que ele estava quase fechado com a América do Rio Grande do Norte. Deixei aqui algumas informações de alguns jornalistas, o Marcos Vinícius, que tem, no caso, informações aí desse possível contrato com a América, que era um salário de 3 dígitos, né? Então, na teoria, seria um valor próximos, acima de R$100 mil, que eu acho que realmente para trazer um jogador do nível do Rodriguinho, deveria sim ser isso. Então, seria um contrato aí, no caso, até o final da Série C, com a América do Rio Grande do Norte, que é um time que está sim com uma boa condição financeira, mas não foi o que era de se esperar, porque depois tivemos atualizações, inclusive algumas páginas do América, eu vou deixar aqui, ó, Pátria Amada Mecão, que trouxe aí, ó, Rodriguinho não vem, mas informações dão conta de que o América já tem um plano B engatilhado, né? Então, assim, é um jogador que foi especulado, eu até tinha certeza que ele iria para o América e não foi o que aconteceu. Eu sempre fiquei pensando, cara, mas não seria uma boa opção pro Remo, pro Paysandu? Se eu não me engano, até meu irmão Guilherme, sim, o outro cara aqui com cabelo cacheado que grava os vídeos não sou eu, ainda mais agora nesse cenário que nós estamos iguais, realmente, é meu irmão gêmeo. Ele já trouxe um vídeo aqui do Remo e o Paysandu, uma alternativa do Rodriguinho, deve ter uns 1 mês e meio, quando ele rescindiu o contrato com o Cuiabá. Mas assim, eu até fiquei, cara, eu acho muito difícil, porque ele estava jogando na Série A, salário muito alto, mas depois que ele foi especulado no América, que está no mesmo grupo, né, do Paysandu e tal, do Remo, e tem esse salário que não seria tão fora da realidade, por que não trazer um vídeo que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, lembrando que não eu tô falando aqui que o Remo e o Paysandu têm interesse, não é isso. O canal aqui do Black Art é muito mais de alternativas e sugestões de conteúdos. Quando tem uma notícia que realmente tem interesse, nós falamos. Com certeza você pode ver aqui no comentário, vai ter vários haters que só vê a capa, né, e o título e pensa que eu tô falando que já tá sendo
anunciado e tudo mais. Quem acompanha aqui o canal com frequência sabe que o intuito não é esse, e sim muito mais de sugestões, que várias, viu? O Remo e o Paysandu acaba interessado numa hora ou outra, porque são realmente nomes interessantes no mercado. Do Rodriguinho em específico, é um nome um pouco mais inviável, né? Eu não gosto de trazer só jogadores muito badalados, que são difíceis. Direto também trazemos listas de reforços muito mais realistas e que, na minha opinião, é boa, bem realista também para a sequência do ano. Podemos trazer em breve conteúdos também nesse sentido. Mas vamos lá agora falar sobre os números do Rodriguinho depois dessa introdução que era, assim, bem necessária. Bom, o Rodriguinho, diferentemente do que muita gente pensa, ou até mesmo você torcedor do Remo, do Paysandu, pode pensar, mas esse cara aí deve estar ruim demais, caindo muito de rendimento na carreira. E não, é o jogador que está aí com 35 anos de idade, muito pelo contrário. Por exemplo, se você for pegar esses números dele nesse ano em específico, de 2023, 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. É claro, ele estava jogando, se eu não me engano, o Campeonato Mato Grossense e talvez a Copa Verde, que eu não vou ter certeza agora se ele participou ou não. Mas são 5 participações em gols em 12 jogos. Ok, ano passado aqui, ó, pelo Cuiabá também, 13 gols no ano, 2 assistências em 51 jogos. Foi um jogador muito mais ofensivo do que aquele clássico meia, camisa 10, como ele realmente é, porque ele deu 2 passes só no ano e marcou 13 gols, foi o ano mais artilheiro da sua carreira. Primeiro ano pelo Cuiabá também, 37 jogos, 9 gols e 1 passe. Então você dá pra ver que é um cara que teve uma passagem boa aí, né, pelo Cuiabá e pelo Bahia, que foi o último ano que ele terminou o contrato lá com a equipe, que acabou sendo rebaixado para a Série A, mas ele fez uma ótima reta final daquele torneio. Enfim, eu vou deixar aqui também para vocês agora o mapa de movimentação do jogador, que dá para ver, né, os números principalmente na Série A, que aí sim, né, na Série A, será que o Rodriguinho foi bem? Bom, onde o meia de 35 anos de idade, deixei aqui, ó, o mapa de movimentação dele para vocês e a nota média, 6.64 foi a nota média do jogador na última edição do Campeonato Brasileiro, que no SofaScore é bem avaliado, né, não é uma nota média ruim, abaixo da média, não, é uma nota ok. E deixei aqui também que dá pra ver, ó, claramente que ele não é realmente um meia ali, ó, que vai ficar só literalmente no meio de campo, e ele cai muito mais pelo lado esquerdo. Não é um ponta, você pode ver que não é um mapa todo lá na ponta esquerda aqui, ó, como é um jogador de velocidade, mas ele cai mais pelo esse lado esquerdo. O Remo vem buscando a qualquer custo, né, um camisa 10, que eu acho que o Rodriguinho seria uma boa opção sim, e o Paysandu já tem o Robinho, né, só que o Robinho joga muito mais central ou pelo lado direito. Tanto que no Cruzeiro, em 2019, o Rodriguinho jogava nessa função. Ele jogava ali, ó, pelo o meio, ele fazia tabela ali com o Egídio, nessa função ali no meio de campo, mais pelo lado esquerdo. E o Robinho muito mais pela ponta direita, que era dessa forma que o Mano Menezes escalava os dois juntos, né? Então, até por conta disso, eu não acho que é inviável ver os dois jogando não, viu? Não acho mesmo. A questão é financeira. Já trouxe o Robinho, pensar no Rodriguinho seria mais pesado. Tá, e como que foram os números dele na Série A? Deixei aqui para vocês, 33 jogos no ano, mas o Rodriguinho, ele começa a Série A pelo Cuiabá como titular, mas ele termina como reserva. Desses 33 jogos, ele foi titular em 16, ou seja, na metade. Apenas uma média de 45 minutos de jogo, então dá para ver que foi a metade. Na Série A, 3 gols marcados e 2 assistências, então é aquela coisa, né? Já, na minha opinião, já não era um jogador de nível absurdo para a Série A, para ser protagonista. 5 participações em gols em 16 jogos como titular, 33 no total, entrando no segundo tempo. Então, não era um desempenho absurdo, mas não acho que seria ruim, não. Por exemplo, se ele fosse para a Série B, para a Série C, cara, com certeza seria um atleta muito diferenciado. E apesar desses números assim, eu vejo que teve uma certa importância, tá, para o Cuiabá nessa última temporada que ele jogou aí, né? No total, pelo Cuiabá, ano passado. E o início de 2023, um pouco mais de 63 jogos, 16 gols e 4 assistências. Então, foi sim um jogador importante, só não continuou muito por conta da relação que já estava um pouco desgastada e o salário alto que ele tinha lá na equipe mato-grossense. Bom, vale lembrar que o Rodriguinho é aquele mesmo, né, que surge muito bem pelo América, lá em 2012, 13, depois vai ali para o Corinthians, Grêmio, e que teve o seu auge basicamente de 2017 a 2018 pelo Corinthians, o 17 não, o 16 até 2018, ganhando naquele período Brasileirão e tudo mais pelo Corinthians, onde nesse período foram um pouco mais de 135 partidas, marcou também 34 gols e 21 assistências. Foi vendido ao Pirâmides do Egito em 2019, ficou lá pouquíssimo tempo e logo depois se muda para o Cruzeiro. Cara, até esqueci agora quanto que foi que o Cruzeiro pagou. Se eu não me engano, foi 20 milhões de reais, algo nesse sentido. Só que o Cruzeiro não pagou todas as parcelas e teve multas e tudo mais. Até hoje o Cruzeiro deve, se não me engano, 32 milhões. Ele saiu por quase 40 milhões de reais que o Cruzeiro pagou nele, só para você ter uma ideia. E assim, o Rodriguinho foi mal pelo Cruzeiro, sabe?
Olha, como o Cruzeiro caiu daquele ano de 2019, todo mundo fica com o pé atrás com todos os jogadores, né? Thiago Neves, Fred, Robinho, Egídio, nossa, você já imagina. Só que o Rodriguinho foi muito bem, porque ele começa a temporada jogando no Campeonato Mineiro e a Libertadores, onde ele era o artilheiro da Libertadores com 4 gols e no total 8 gols, 2 assistências em 20 jogos. A questão foi, começou o Brasileirão, ele se machuca. Então ele nem teve a oportunidade de jogar a Série A pelo Cruzeiro. Eu acho que se ele tivesse à disposição, cara, eu acho que o Cruzeiro não cairia, viu? Tudo bem que era uma bagunça e tudo mais, só que era um atleta tão diferenciado, vivia uma fase tão boa que poderia ter sido um respiro, né? 2, 3 pontos a mais, o Cruzeiro poderia ter evitado um rebaixamento. Só que ele tem a oportunidade de continuar no Cruzeiro em 2020 na Série B e não continua. Aí que ele ficou queimado com a torcida, né? Ele joga 2 jogos no Campeonato Mineiro e como o Cruzeiro iria reduzir muito seu salário, ele foi jogar pelo Bahia na Série A. Naquele ano, 9 gols em 37 jogos pelo Bahia. Então quero saber a sua opinião. Acho que é um medalhão que ainda teria um pouco a render, tanto pro Remo quanto pro Paysandu. Não gostaria da sua conotação? Quero que você deixe muito aqui embaixo nos comentários. Tô curioso para saber. Bom, e para terminar aqui esse vídeo que já ficou bem longo, né? Quero falar aqui sobre um nome que, para 2023 não é viável e nem se o Remo ou o Paysandu continuarem na Série C. E sim, para o ano que vem, caso as equipes consigam acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, é o nome que eu ficaria de olho. Quem que é? É o Felipe Pires, jogador aí de 28 anos de idade, que atualmente está lá no futebol da Grécia, mas pertence a um time chamado Dnipro, da primeira divisão da Ucrânia, que você já sabe, né? Porque que ele não continuou por lá e depois disso passou ali por alguns clubes que eu vou deixar aqui para vocês. Mas o contrato dele com essa equipe vai até o final de 2023. Eu vi algumas especulações que poderia ir até julho do ano que vem, mas eu acho que se tivesse uma procura de alguns times no Brasil, ninguém iria fazer muita força para manter esse contrato não, viu? Deixei aqui, ó. Ele atualmente está num time lá da primeira divisão da futebol da Grécia, 17 jogos e 1 gol. Ano passado jogou pelo Juventude, na primeira divisão, apenas 2 assistências em 11 jogos. Não foi bem. Antes disso também passou por uma equipe da primeira divisão da Bélgica, ou da Holanda, 1 gol em 9 jogos. E, enfim, atleta que teve passagens pelo Palmeiras em 2019, se eu não me engano, ele até custou um valor pelo Palmeiras, onde ele era de um time chamado Hoffenheim, grande lá da Alemanha, pelo Palmeiras 1 gol em 16 jogos e também termina o ano no Fortaleza 1 gol em 11 partidas. Não foi bem nas passagens que ele teve na Série A, com certeza por pressão também, sabe? Porque era um atleta que até então, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui, ó, ele nunca tinha jogado no Brasil profissionalmente. Ele surge na base do extinto Red Bull Brasil, né? Depois virou o mesmo grupo do Red Bull Bragantino e tudo mais, mas ele surge no Red Bull Brasil, passa no Leipzig da Alemanha e no Salzburg, lá da Áustria, que é um time também da equipe Red Bull. Aí ele joga numa outra equipe chamada Liechtenstein, não sei falar a pronúncia, mas da primeira divisão da Áustria e faz 11 gols em 27 jogos lá em 2014. Naquela altura ele tinha o quê? 19 para 20 anos. Depois ele foi aproveitado pelo Red Bull Salzburg, depois passa ele também pelo Frankfurt da Alemanha, 21 jogos lá em 2015 e 16, desempenho razoável, vai para um time chamado Áustria Viena, um dos maiores lá do futebol da Áustria, soma por lá mais de 90 jogos e 16 gols. Então ele foi comprado lá pelo Hoffenheim da Alemanha, com uma boa expectativa e o Palmeiras contrata ele em 2019, com uma boa projeção, né? Um cara que vinha crescendo na carreira e muito novo, mas acaba que não deu certo. Tanto que depois que ele teve essa passagem ruim no futebol brasileiro, por Palmeiras, Fortaleza, ele ainda conseguiu o contrato lá com uma equipe principal, lá da futebol da Croácia, mas ficou apenas 5 jogos e 1 gol, e depois pelo Moreirense também de Portugal, que teve um desempenho ok, 58 jogos, 5 gols e 4 assistências, igual eu deixei aqui, antes dele ir para essa equipe lá do Dnipro da Ucrânia. Então assim, para o ano que vem, o Remo ou o Paysandu, um dos dois estando na Série B, é um nome que eu acho que seria uma ótima alternativa. Claro, pode vir times da Série A interessado, mas se tivesse, poderia ter interessado nessa época agora, que ele estava suspendendo seu contrato lá com o futebol, né, da Ucrânia e tudo mais, que aí sim poderia fazer mais sentido. E pro ano que vem, eu acho que essa passagem pelo Fortaleza e pelo Palmeiras, com certeza muitos torcedores de outros times da Série A não iriam querer ele. Mas eu acho que seria uma ótima opção. Eu não falei aqui, né? Mas ele joga pela ponta. Pode jogar na esquerda, na ponta direita. Então acho que seria uma boa alternativa para ficar de olho. Não é viável nessas temporadas de Série C, mas quem sabe pro ano que vem, para ter um salário um dos mais altos do elenco também, aí sim, né? Se fosse um bom investimento, acho que valeria a pena. Até porque o atleta no ano que vem teria 29 anos. E enfim, foca agora realmente na Série C. Mas quem sabe para a Série A, para a Série B do ano que vem, poderia vir a ser uma boa opção.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Tá aqui também outras sugestões, a playlist aqui, ó, de conteúdos do Remo, do Paysandu, aparecendo na tela final. Esse estúdio diferente aqui, porque eu tô passando um tempo em Santiago, no Chile. Se você quiser ver um pouco dos bastidores da viagem, dos estádios que eu vou aqui no Chile também, tá aqui meu perfil pessoal na descrição, gustavo.crz_. Me segue lá. Tem também nosso Instagram do Black Carta com notícias todo dia do Remo, do Paysandu. Link da Leão com esses R$25 para você começar a postar. Ótima promoção que eu consegui aqui para vocês. Tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera.